Fala galera, estamos começando mais um podcast da TV Esportes. Comigo, Alexandre de Araújo, e com o gerente de marketing da TV Esportes, Bruno E na Martinelli. segunda-feira Bruno, você vai colocar os jogos de cartão. Fala, Leque, tudo bem? Você vai Hoje um programa muito especial aqui pra gente, um programa falar de futebol pegar aqui para com você. um profissional desse Vai lá calibre é uma responsabilidade gigante. Não vou me alongar nas apresentações, porque esse é seu papel, Alex. Aí eu vou mandar eu tudo aí preparei até na minha, para você na minha aplicar, abertura certo? aqui, um textinho E o dizendo que valor vai estar no hoje valor a gente tem um mais alto. convidado que Aí você vai dispensa apresentações, né? Acho que eu posso dizer com propriedade que está recebendo um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro. E para falar sobre o nosso querido Esse chegou para Brasileirão, você, que já certo? começou na semana passada, e também da Série B, Pronto, que clica começa nesse. nessa semana. Bom, acho que tem mais delongas, eu passo a palavra para ele, Mauro Betting. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo certo, Mauro? Aí, enquanto você Tudo vai... ótimo, Alec. Bruno, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo respeito. De fato, não se alongue, porque eu me alongo pra caramba. Eu falo muito, eu escrevo textão, eu falo pra caramba, e de fato é um dos maiores nomes do jornalismo atual. Afinal, é Mauro Alexandre Zioni Betti, um dos maiores jornalistas esportivos, quase 1,80 m. A última vez que eu me medi foi exatamente há 40 anos, juro. Em 1984, eu estava fazendo 18 anos, e eu me medi, eu estava com 1,86 m. Eu achei uma baita altura, talvez mais alto fosse problemático, até falando com atletas de vôlei, basquete e tal, gente mais alta. Pô, às vezes fica complicado e tal. E, evidentemente, a gente diminui, eu não tenho uma boa postura, é aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe fala, então eu falo pra caramba, tal, não sei o que lá. Então eu já fui um cara maior. Deixa eu aproveitar, estou aqui no Futebol Alternativo, um beijo para você também. Venha fazer todos os cursos aqui no Futebol Alternativo. Tá fazendo mexendo também. Já tem um curso Mais de que feito, narrativa. válido. E se você não fizer, a gente vai entrar, mandar um vírus no seu computador. Pronto. Não é assim. Funciona, tem que ser um marketing de guerra agressivo. Mas, enfim, mas já para falar, eu já devo estar com 83, 82. Daqui a pouco eu estou menor que o meu colega de TNT Esporte, Ricardo Martins. Acho difícil, mas enfim. Mas é um privilégio estar falando. E vamos tentar falar um pouquinho de futebol, né, Alec? E Bruno, porque depois dessa primeira rodada do Brasileiro, onde a gente só falou de arbitragem, até no The Placa, que a gente faz todos os dias lá na TNT a partir de 10h30 da manhã, a gente só conseguiu falar de arbitragem. Até porque se a gente não falar, vai ter diretor chorando, vai ter árbitro chorando, vai ter goleiro chorando, treinador chorando, mídia chorando, jornalista chorando, clubista chorando. É um saco. E o John Textor, claro, com a inteligência artificial, mostrando que todos os jogos foram comprados. Mauro, é engraçado a sua frase e o seu comentário, porque eu ia falar sobre isso, que eu vi alguma coisa que foi recorde de cartão amarelo, foi recorde... E eu lembro que lá atrás surgiu um papo de que o VAR vai vir e vai acabar com a polêmica do boteco. Eu acho que não acabou, né? Cara, não, até porque ele queria. Primeiro, uma coisa que eu acho que já devia, com o protocolo do VAR, com a regra do VAR a partir de 2018, já ter mudado a regra 11, que trata de impedimento. Gente, mesma linha com o computador, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Ou você faz como já estudos serão implementados, ou estudos, não há mudança na regra. A partir dessa temporada 24-25, que se inicia no segundo semestre desta temporada, desse ano, o mesma linha, o corpo inteiro, cara. Acaba com a mesma linha, o corpo inteiro. Claro que ainda vai ter o rabicho da trava da chuteira, um e outro caso, mas tem que ser algo mais claro. Com a tecnologia, o impedimento em 3D, o impedimento semi-automático, que tem, por exemplo, na Champions, jogo que amanhã veremos no SBT, e na quarta, na TNT, enfim. Aí tudo bem. Mas agora você tem o caso, por exemplo, entre tantos de Atlético Goianiense e Flamengo ontem. Porra, é uma coisinha aqui, uma linha mal traçada, uma câmera não tão bem posicionada. Pô, é muita coisa, né? E fora dos lances que o VAR nos ajuda, mas na verdade ele nos queria. O lance que eu marcaria pênalti, não na hora, pelo VAR, do Atlético Goianiense e Flamengo, do Maguinho sobre o Bruno Henrique, é um lance que o árbitro não viu no jogo. Acho que poucos torcedores do Flamengo reclamaram na hora. E pelo VAR eu marcaria, embora você possa discutir. Ok, não estou nem dizendo se é ou não. Mas é o lance que o VAR marcaria. Como na decisão do Paulista da semana passada no Allianz Parque, lá na cabine da TNT, da Max, eu não vi o pênalti que depois, pelo VAR, e só pelo VAR, que é a primeira imagem que o Rafael Claus recebeu na cabine do VAR, eu teria marcado do João Paulo no Hendrick. Então, assim, o VAR ele não só não consegue dirimir dúvidas, como ele ainda cria outras. E até o próprio protocolo, que eu também acho errado do VAR, o que é um lance óbvio e claro para mim, pode ser para o Alec, pode não ser para o Bruno, para você que está vendo pode ser outra coisa, e faz parte da interpretação do jogo. E isso que eu quero dizer sempre, é interpretação.
Por exemplo, se chegasse uma pizza, não era má ideia agora, viesse uma meia calabresa, mezzo mussarela. Eu ia pedir mussarela, talvez o Alec fosse pedir calabresa, e vem cá, quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. É questão de opinião, de gosto, de química, de física, de geografia, é do que for. Agora, você toda hora achar que tem esquema, que tem sistema, que chama o John Textor com a inteligência artificial, com a burrice natural. Cara, aí a gente está perdido, cara. Sabe, pode e deve discutir como os lances, por exemplo, de Vasco e Grêmio, mas toda hora você achar que tem esquema, ou aquilo que falou Fabrício Bruno no passado, porra, é tudo contra o Flamengo. Ou, como falou o João Martins, auxiliar do Palmeiras, o teu sistema contra o Palmeiras. Porra, primeiro, o Palmeiras foi campeão, bicampeão, merecidamente. Cara, de boa, falar que tudo a arbitragem é contra o Flamengo, ou contra o Corinthians, ou contra o meu Palmeiras, cara, é brincadeira, né? Mas enfim, segue o jogo. Perfeito, perfeito. Concordamos em gênero, número e grau. Eu acho até que é engraçado como começou cedo também até essa reclamação e também, Nossa! na internet, o cara que acompanhar alguma coisa, das casas de apostas. Ah, porque agora é esquema, tudo é esquema. Aí a gente entra num debate até que, para mim, praticamente não tem debate. Vira um... Alex, eu sou o primeiro jornalista no Brasil a trabalhar diretamente com casas de aposta num programa da Sportbet com então Esporte Interativo com a GTT Esportes, lá em 2014. E até interessante, o vice-presidente mundial do Sportbet, quando chegou, falou, cara, você tem que ser o nosso garoto propaganda mundial, se chama Bet. E até depois, em 2015, 2016, eu participava como Mauro Betti, junto com o Edmundo, com o Ronaldo Giovanelli, com o Verdun, como o nosso personagem. Comecei a ter o Marquinhos do Sportbet. Eu era, não lembro como é que era o texto e tal, mas eu estava lá, né? E fiz até recentemente Rivalo, fiz Bet Nacional, agora já voltei a fazer Sportbet, estamos em negociação para fechar com uma casa de apostas em termos de conteúdo também com a Rádio Bandeirantes. Cara, se tem, como não só nesse segmento de atividade econômica, mas em qualquer outra, é fundamental a credibilidade. Eu acho que vai ter esquema mancomunado de várias dezenas, sei lá, centenas de casas de apostas, de bets, com um esquema para fraudar as apostas. É o contrário, elas querem exatamente que a coisa seja lisa, lisura, que seja aberta, seja franca, seja direta. Então, assim, é a bobagem, né? Que tem esquema, a gente tem esquema desde sempre, ou a gente supostamente imagina. Como se falava lá a partir dos anos 40 até os anos 80, determinado hábito está na gaveta, o goleiro está na gaveta, o centroavante está na gaveta, era o cara que estaria na gaveta, porque estaria comprado, né? Teria se vendido e comprado para cometer um pênalti, tipo, o árbitro marcar uma falta, expulsar o jogador. Até se achava que havia esquema toda hora, quando havia um erro, essa bobagem da burrice natural da inteligência artificial. Como é que pode o cara, absolutamente irresponsável, falar temos 100% de certeza que há manipulação de resultado, de interesses, por conta da inteligência artificial? Quem disse que a inteligência artificial detectar dolo? Né? Então, por exemplo, um puta batedor de pênalti como o Roberto Baggio, que até hoje, se eu não me engano, é o maior grau de conversão de pênaltis na Série A no Campeonato Italiano, com mais de 93% de acerto. O cara erra o pênalti contra o Brasil em 94 e Passadina, ele estava comprado? Não, né, cara? Ele errou. Não é natural, não é humano, mas é desumano achar que você tá tudo esquema. Porra, né? É um absurdo, né, velho? Enfim. Ô Mauro, aí, continuando falando sobre essa história de que você falar que tudo é esquema beira o absurdo, a frase do Braz, né, do Flamengo, ela é bem isso, né? Ele acaba, falar que tudo é manipulação, ele coloca em crédito todo o mercado do esporte, não só um campeonato, só um time, todo mundo. Todo mundo. Cara, Bruno, eventualmente pode haver manipulação, eventualmente o John Textor tem alguma prova robusta, como ele diz ter, mas já começa tudo errado. Primeiro, há um princípio constitucional de suposição de inocência em qualquer área de atividade humana. Estou falando aqui na Constituição Brasileira de 88, enfim, no arcabouço jurídico brasileiro. O ônus da prova é de quem acusa, no caso do John Textor. E há um princípio básico de, presunção de inocência, o que é basicamente, de uma maneira até bem simplista, a presunção de inocência. Todo mundo é inocente. Ponto. Sim. É uma presunção nossa, até presunção no sentido de prepotência, arrogância. Você acha que todo mundo é inocente? E a gente pode até achar uma outra acepção do termo inocência, que eu sou naive, que eu sou infantil de achar que é tudo inocente, que não tem esquema. Mas, enfim, mas é um princípio básico. Agora, o senhor John Textor, Mr. John Textor, que é brilhante. Pô, só ver a carreira dele, o que ele fez, inclusive na área de inteligência artificial,
aquele show que ele conseguiu com o Michael Jackson morto, fazê-lo, desculpa o termo, de mau gosto, ao vivo, aparecer uma das empresas do John Texel de cinema, um baita filme como a tecnologia empregada pela empresa dele, da estranha história lá, não lembro como é que é, do Benjamin Button, enfim. Como é que você pode, o cara desse, chegar num blog, nada contra o blog, mas chegar num blog, a nota oficial dele no X, no Twitter, no Musk, sei lá como é que chama, pegar e falar, velho, tenho 100% de prova. Primeiro ele anuncia a prova do programa, sei lá, da Sônia Abrão, depois leva as autoridades competentes. Claro, não pode ser assim. Não, primeiro leva ao Ministério Público, ao STJD, e depois anuncia, olha, se o STJD nada fizer, se o Ministério Público nada fizer, eu fico imaginando, sei lá, o John Textor, chefe da Polícia Federal. Ele falou, olha, sei lá, uma operação que me veio à cabeça, que é Satya Hagra, sei lá, operação, mãos manipulei, sei lá, operação álcool gel, sei lá, me deu um álcool gel aqui na frente aqui. Operação álcool gel, gente, ó, é o seguinte, ó, a respeito de manipulação de resultados. Amanhã, às 6 da manhã, a gente vai na casa dos presidentes dos clubes dos jogadores, tá bom? Estamos anunciando primeiro no blog. Cara, não existe isso. E mais, ele coloca sobre suspeita exatamente todo mundo no futebol. Não, e ainda fala outro absurdo, abjeto, que assim, não, a gente não falou os nomes dos jogadores do Fortaleza e do São Paulo que teriam beneficiado o Palmeiras e tal, para preservá-los. Cara, ao anunciar, fala, tem, sei lá, 5 jogadores do Fortaleza, 5 do São Paulo, se fosse um do Fortaleza, um do São Paulo, se fosse do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, sei lá. E não diz o nome, todos estão, a princípio, arrolados nessa suspensão. Então, e mais, por enquanto, a grande vítima de tudo isso é o próprio Botafogo Futebol e Regatas, que ele é o presidente da SAF. Porque ele coloca sob suspensão todo mundo, coloca sob suspensão até o próprio Botafogo. E um irresponsável que está sendo irresponsável falando um negócio desse. Perfeito, perfeito. E é uma pena, né? Que a gente está falando que, na teoria, a gente, né, é engraçado falar na teoria que já caiu técnico, já teve gente campeão, já teve tudo, mas o início da temporada, né, que para muitos lá fora é o início da temporada, e a gente está aqui falando só sobre a arbitragem, só sobre o VAR. De 22 e 23, essa rodada, realmente, o De Placa hoje na TNT Esportes, olha que eu gosto da matéria, eu sou árbitro formado pela Federação Paulista 95, estudo até por dever de ofício, confesso até que por prazer de ofício eu entendo, converso, e também por isso respeito o ser humano que é um árbitro, que é um VAR, que é um assistente, ok. A gente eu nunca vi um programa que a gente tanto falou de arbitragem e tinha lance para falar, não era só polêmica barata, se foi pênalti, não foi pênalti, bola na mão, mão na bola. E aí eu quero dizer algo que eu digo há muito tempo, antes mesmo de eu fazer esse curso de arbitragem, lá em 1995, no milênio passado mesmo, que é o seguinte, é cada vez mais difícil apitar futebol, o jogo é cada vez mais rápido, mais intenso, os atletas também são, os árbitros não necessariamente são, ninguém ajuda a arbitragem no Brasil, os árbitros também não se ajudam, é o pior momento da história da arbitragem brasileira com ou sem VAR, mas ninguém está nem aí em ajudar. Muita gente que não conhece a regra, muita gente que tira da reta para jogar na culpa da arbitragem eventual erro do seu trabalho como diretor, como diretor, como cartola, dirigente, como treinador, preparador físico, como jogador, como goleiro, enfim. Então, se cria um clima horroroso, com notas oficiais pavorosas pós-jogo ou entrevistas inflamadas pós-partidas, com suspeição sobre a arbitragem e tudo, com notas oficiais de, digamos, preventivas. Você fala, eu não quero essa juíza, eu não quero esse árbitro no jogo. Você cria um clima horroroso. Quando o árbitro vai bem, ninguém fala dele. Quando o árbitro erra, e não é, de novo, não erra, a regra é subjetiva. Cada interpretação é válida, até a mais absurda. Se eu acho que está errado, por exemplo, um lance um dos tantos polêmicos ontem, Grêmio e Vasco, tá? Vasco e Grêmio, perdão, aquele lance da mão na bola, bola na mão do Piton. Eu marcaria pênalti, mas entendo que há elementos para não marcar, tá? Mas eu marcaria, ponto. Você pode achar que eu sou absurdo, que eu estou errado, que eu não sei nada da regra do jogo, ok, tá valendo. Só que esse que é o problema, um goleiro que falha, a infelicidade do Léo Pereira ontem em Goiânia, quando cometeu o pênalti, que foi, acho que não se discute. É uma falha. Ninguém, de um modo geral, não vão falar que é dolosa, que ele se vendeu para fazer aquilo. Não, né? Só que se é o árbitro, por exemplo, o Flávio Rodrigues de Souza, que foi o melhor árbitro da Federação Paulista, do Paulistão, ano passado, até eu cumprimentei, que apresentei a festa da semana passada, e até por isso a gente não teve esse papo na semana passada. Você vai falar que o cara a gente fala que ele é doloso, que é vendido, que está comprado, que está no esquema, coisa e tal.
Então, o árbitro, quando ele erra, se erra, na minha opinião, na sua, ou na da esmagadora maioria, ou até da minoria, pronto, ele é vendido. Agora, se o jogador faz a pataquada que fez o Léo Pereira, ou que fez o Gabriel Magalhães outro dia na Champions, o jogo de ida do Arsenal contra o Bayern, você não vai falar que é um negócio, e um negócio absurdo, inesperado, inaudito. Você vai falar, de um modo geral, se fala que está no esquema. Agora, o árbitro, qualquer coisa está no esquema. Né? Então, a gente já começa com uma análise enviesada, torta e, frequentemente, esmagadoramente contra a arbitragem, porque ninguém torce pelo árbitro. Mesmo. Acho que nem a mãe dele. A mãe dele não quer ser xingada só dele ser escalado. Ele já entra vaiado. Se ele faz um baita trabalho, ninguém vai lembrar dele. Vai lembrar quando ele erra, não vai lembrar quando dá certo. É terrível. Então tá tudo muito errado. Não vai ser de uma hora para outra. Evidentemente não vai ser com o VAR. Não vai melhorando a tecnologia da CBF, a Goal Line Technology. Não tem como. A gente, infelizmente, é mal preparado, porque muitas vezes a gente não sabe ganhar no futebol e muitas vezes a gente também não sabe perder. Mano, você acha que isso traz, também influencia até na nossa comunicação? Aí eu trago no sentido do conteúdo do debate de um programa esportivo, no dia a dia. Você acha que essas polêmicas, elas atrasam também um pouco, mas ao mesmo tempo trazem uma audiência porque o povo gosta de uma polêmica, né? Você colocou bem, Alec. A audiência hoje do The Placa na TNT Sports foi uma das maiores. Você pode dizer, pô, a primeira rodada do campeonato e tal. Mas, por exemplo, semana passada, logo depois dos estaduais, equipes campeãs, equipes vices, equipes que nem chegaram, aquela questão de base. Pô, hoje foi uma puta audiência. Então, assim, eu acho que os caras querem isso. E é lamentável. E aqui, de novo, quando eu falo sobre polêmicas, e no meu canal Osbet no YouTube, eu quero dar mais espaço, como já dei várias vezes nesses meus 33 anos como jornalista esportivo e por essa formação que eu tive há 29 anos como árbitro pela Federação Paulista de Futebol, eu quero dar mais espaço a árbitros e ex-árbitros para que possam comentar os lances didaticamente e que possam continuar sendo xingados como eles são. Sim. Porque pelo menos, é tentar jogar uma luz em alguns temas. E, de novo, é jogar a luz, falar tecnicamente, falar, digamos, juridicamente sobre o que é a regra do jogo, como deve ser a interpretação, ou como podem ser as várias interpretações, porque, insisto, a regra é subjetiva. É algo que eu falo há décadas na transmissão e já tive muitos problemas, até com árbitros, não, com árbitros também, mas com torcedores, até com chefes e colegas meus de transmissão de rádio, televisão e internet. Gente, quando eu digo que eu marcaria um pênalti, mas entendo que é um lance polêmico, um lance discutível, e que você tem todos os elementos para, de repente, não marcar esse pênalti, não é subir como normalmente eu subo em cima do muro. É apenas dizer, cara, eu não sou dono da regra. Eu não sou dono da razão. Sim. Esta regra é interpretativa, logo, é subjetiva. Cada um tem a sua interpretação, por mais absurda ou até mesmo abjeta que seja, ela tem que ser respeitada. Eu não marcaria, sei lá, num lance aí, eu marcaria pênalti. Se você não quiser marcar, tá valendo. É um lance polêmico. Às vezes a gente passa 19 horas, ou dias, meses, 19 anos discutindo o lance. Imagina o árbitro naquele momento, com ou sem VAR, é naquele instante. É o posicionamento que ele tinha. Às vezes você vê pela câmera, mas não era o ângulo que o árbitro tinha. O quarto árbitro teria, que os auxiliares também teriam. Agora, com o VAR de 18, com a cabine do VAR. Cara, então assim, você tem que respeitar. Só que ele não respeita coisa nenhuma. E na arbitragem, não respeita histórias, não respeita camisas, não respeita adversário. A gente considera o adversário mais inimigo do que adversário. Não é só uma questão esportiva ou futebolística, é humana. E aí a gente vê essa dicotomia, esse pensamento binário, que eu costumo dizer, esse pensamento zerário neste planeta, em vários campos de atividade. Eu, por exemplo, assumidamente, sou um cara de esquerda, mas eu sou, pela minha formação humana, e não sou melhor que ninguém, também não sou pior, e que eu dialogo de boa com quem não é de esquerda. Eu não só falo com o meu nicho, com a minha bolha. Mas tem gente que sai do grupo de zap, até da família, para de política. Também não vou recriminar, mas eu lamento pra cacete, eu acho deplorável. Agora, no tempo que a gente convive em sociedade. E outras coisas, por exemplo, eu amo o Chico Buarque, tá? Amo o Chico Buarque. Quase tudo que ele faz musicalmente, em termos de letra, é fantástico. Ele teve o cara de esquerda, muito mais de esquerda do que eu. Então eu já tenho uma identidade, digamos, até ideológica com o Chico Buarque. Bom, amo até, principalmente os 2 primeiros discos deles. O guitarrista da banda é meu amigo há muito tempo. E me dou bem com o Roger, embora eu discuta muito politicamente com o Roger, e inclusive com esse meu amigo. Mas eu continuo ouvindo, por exemplo, Ultraje a Rigor, que está num outro espectro político. Eu não vou deixar de ouvir o Ultraje porque ele tem outra conotação, até porque eles não fizeram nenhuma música, sei lá, defendendo alguma virulência ou fascismo. Não. Eles são mais de direita, eu sou mais de esquerda e convivo, ok? Como eu amo Bob Dylan, também mais de esquerda do que eu, e não é só pela letra
ou pelo conceito político e ideológico do Bob Dylan. Eu gosto musicalmente e muito do Bob Dylan. Ponto. Agora, eu acho interessante que, por exemplo, sei lá, eu não vou numa pizzaria, eu vou comer a feijoada, eu chego lá para tudo bem, me vê o cardápio e é outra coisa. Em quem votou na última eleição o chefe de cozinha? Por exemplo, pô, que eu não gosto. Por exemplo, sei lá, se ele votou no Bolsonaro, eu não vou me levantar e ir embora. Ah, mas ele é Sim. da juventude bolsonarista. Ok, eu não vou falar de política, eu vou comer a feijoada dele, sabe? Exato. Ou, sei lá, eu vou comprar o carro de alguém, ou vou, sei lá, o que for. É cinema, que é uma coisa mais direta. Eu posso não gostar de um cara de direita, mas se ele faz um puta filme, ok. Pegando uma coisa muito mais importante, falando de humanidade, o Woody Allen, que é um dos meus ídolos enquanto cineasta, enquanto humorista. A história de vida do Woody Allen não é das melhores, tá? Mas eu não vou deixar de rir com as piadas dele, sabe? E eu não estou falando que é o correto. Eu estou falando, eu tento não misturar em relação ao trabalho e à obra. Por exemplo, Van Gogh, que eu acho um gênio maravilhoso, uma alma atormentada, lamentavelmente. Talvez ele não conseguisse fazer o trabalho brilhante que ele fez, genial, se fosse uma alma mais normal. Mas eu não vou querer, se tivesse agora, sentar com o Van Gogh. Quero ver a obra dele. E posso querer sentar com um monte de amigo meu, mas de repente eu acho uma porcaria esse de artista plástico. Então, sabe, a gente tentar misturar, não misturar, mas faz parte, né? Infelizmente, e a gente fala mais de outra coisa do que futebol. Né? Como a gente está falando aqui, mais da arbitragem de Van Gogh do futebol. Ô, Mauro, mas você tocou num assunto interessante aí, você falou que você não quer saber o partido político do pizzaiolo, qualquer coisa assim, mas na minha lembrança, nasci em 89, então, né, na minha lembrança, você foi um dos primeiros jornalistas a assumir o time de coração. Porque hoje tem um monte que faz isso. Eu nunca vi você, entre aspas, saindo do armário. Você já nem entrou. Você, até pelo sangue, até pelo sobrenome e pela história, você já é o jornalista que sempre torceu Palmeiras. E até onde eu sei, já por te acompanhar muito, você apanha muito mais até dos palmeirenses do que dos outros, né? Então é isso, não importa se o cara ele torce para quem torce, se ele tiver a opinião que não vá ser a minha que eu não gosto, eu vou bater nele. Então é bem isso, né? É que seja na política, na sociedade ou na vida. Se você não tiver algo em comum comigo, eu não vou gostar de você. O Bruno é bem colocado, o Bruno Elef, porque assim, eu comecei no jornalismo esportivo no dia para valer diariamente, no dia 10 de junho de 1990, comecinho da Copa da Itália. Era para eu cobrir aquela Copa pelo jornal Folha da Tarde, porque eu escrevo, me viro em italiano e tal, naquela época até mais, e eu cobri o outro lado da Copa, além da própria Copa do Mundo na Itália. E eu era repórter de política e escrevia de música também no jornal Folha da Tarde. E aí veio o Plano Collor, uma equipe que era de 15 pessoas entre Folha de São Paulo e Folha da Tarde, viraram 5, eu era o mais jovem de todos e um dos dois que não faziam jornalismo esportivo, eu fazia política e economia e também escrevia sobre música, na FP, na Folha da Tarde aqui de São Paulo. Então, acabei não indo, acabei ficando, começando a Copa, eu pedi para o meu chefe, Hélio Mauro Armando, falei, velho, era botar na Copa, estou meio cabisbaixo, posso trabalhar na editora de esportes durante a Copa da Itália? Ele falou, claro, tá, não sei o que lá. Ele falou, você vai ser responsável por meia página aqui na FT, na Folha da Tarde, se chama uma coluna que já tem nome, 2 toques, você vai falar o que chegava na época, isso é 1990, antes da internet, chegava por telex, ó, sei lá, Madonna acha lateral esquerdo da Tchecoslováquia um gato, Papa dorme no jogo da Bélgica, essas notícias, então. E aí não chegou porra nenhuma, eu tive que encher linguiça, e o Brasil estava numa crise que ativa no meu campo, e eu falei da história dos camisas 10 da seleção brasileira, desde a Copa de 30, quando era o preguinho do Fluminense, filho do escritor Piolo Neto, que nem era um camisa 10, mas era o meio armador do Brasil na Copa do Uruguai de 30. E aí fui citando, até porque a numeração é a partir da Copa de 50 no próprio Brasil. Aí citei, aí o meu chefe falou, cara, parabéns, você encheu bem linguiça, você deu uma opinião, mas embasada em fatos, faz o seguinte, a partir de hoje você assina no pé da coluna 2 toques na Folha da Tarde, Mauro Betti. Aí eu escrevi, era para a coluna ir até o final da Copa, o Brasil saiu prematuramente na Copa de 90 nas oitavas contra a Argentina, na única partida boa da seleção do Lazzaroni. Aí o caderno, que era 16 páginas, viraram 8, mas o meu chefe falou, a coluna tá legal, fica até o final. Aí como eu ia ficar até o final, acabando a Copa de 90, eu ia voltar a continuar sendo repórter de política e economia e escrever sobre música, que é a minha paixão na Folha da Tarde. Eu falei, quer saber? O Brasil foi eliminado no domingo pela Argentina. Na coluna de terça-feira eu fiz o seguinte pensata, e publiquei na coluna. O torcedor corintiano tinha ficado entre 1955, 6 de fevereiro, se não me engano, de 55, até 13 de outubro de 77, sem gritar campeão. Os 22 anos de fila corintiana sem títulos.
O palmeirense estava na fila, que havia começado em 18 de agosto de 76, e só acabaria no Dia da Paixão Palmeirense, meu primeiro documentário, em 12 de junho de 93. Então, naquele momento, o Palmeiras estava chegando a 14 anos sem título, e o corintiano, sem gritar campeão, nem pela seleção brasileira, mas o corintiano, nos 22 anos de fila, de 54 a 77, havia gritado 3 vezes campeão do mundo com o Brasil, em 58, 62 e 70. O maior hiato sem gritar campeão para um corintiano, campeão do mundo pela seleção brasileira, havia sido da Copa do Chile de 62 à Copa do México de 70. Então a fila do Palmeiras sem gritar campeão pelo Palmeiras ou pela seleção brasileira em Copas do Mundo era maior do que a corintiana. E eu peguei e me assumi como palmeirense, até porque à época eu, Mauro Betting, filho do Joelmir Betting, então colunista de 50 jornais, mais de 50 jornais, da Folha de São Paulo, do Globo, comentarista da Rádio Globo, da CBN, e também comentarista do Jornal Nacional, do Jornal da Globo, dos canais, não tinha canais Globo na época, da TV Globo à época, em 1990, meu pai já era um dos 5 palmeirenses mais conhecidos e famosos e assumidamente palmeirense. E eu falei, quem me conhece minimamente, eu estava com 23 anos, sabe que eu sempre fui muito palmeirense. Né? Não mais nem mesmo, mas muito palmeirense. Ah, é aquele palmeirense. Então, eu vou me assumir, até porque menos de 2 semanas acaba o meu jornalismo esportivo, eu deixo a coluna e continuo como repórter de política, de economia e escrevendo de música para a Folha da Tarde. Só que daí acabou a Copa, havia uma diatriba, uma desinteligência entre o Chico Lang e a direção do jornal. O Chico Lang foi para a Gazeta Esportiva e continuou na TV Gazeta. Ficou espaço aberto para uma coluna de esportes na Folha da Tarde. Me convidaram, você continua? Eu falei, continuo como repórter político, continuo escrevendo de música e agrego diariamente essa coluna dos toques. E foi aí que começou a minha carreira. Um ano depois eu estava na TV Gazeta, depois na Rádio Gazeta, enfim, e seguiu. Então eu me assumi palmeirense oficialmente para o público com 2 semanas de jornalismo. E não tinha problema, quer dizer, tive vários, e continuo tendo, como você sabe, o Bruno Alec também. E, de fato, até eu queria agradecer o Ricardo Hall, eu não sei o sobrenome dele, é um nome mais complexo de falar, mas eu vou pegar o texto, que ele falou uma coisa, já tinha me falado, mas ele colocou muito bem em palavras. O Palmeiras tem uma relação comigo que é a seguinte, ele é como se fosse eu, sei lá, eu tivesse um relacionamento amoroso tal, e escrevesse as cartas de amor para minha mulher, mas escrevesse cartas de amor para a mulher do vizinho, para a mulher do meu amigo tal. Quando eu falo do Corinthians, do Flamengo, da Hungria de 54, do Milan de 89, 90, eu sou desbragado, eu sou piega, sou apaixonado, sou brega mesmo tal, e sou apaixonado, passional nesse aspecto. Então ele fica meio puto com isso e também fica com o fato de eu não defender empedernidamente e ferrenhamente o Palmeiras, como outros fazem. Aí eu acho só um parênteses interessante, que outros colegas são chamados de clubistas se defendem os times dele. E o palmeirense, pegar o caso do Palmeiras, fica puto. Aí se eu bravo com eles. Se eu não sou clubista, como eles reclamam dos outros, eu fico bravo comigo. De novo, eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. Eu tenho o direito, como ser humano, de continuar sendo palmeirense, de torcer, mas não distorcer no exercício do ofício. E claro, eu só sou jornalista esportivo há 33 anos por ser palmeirense há 57 anos. Um dia vou me aposentar, não está longe, ou vou me aposentar, também não está longe, do jornalista esportivo, mas eu nunca vou me aposentar do Palmeiras. É o que eu mais sei ser é ser palmeirense. Não sou mais, também nem menos. E o que mais me irrita quando me falam pode me chamar de palmeirense de merda, que eu sou vendido, que eu sou comprado, que eu não ajudo, que eu não defendo e tal. Você não pode falar que a coisa que eu mais sou que é ser palmeirense. Repito, eu não sou mais do que ninguém, também nem menos. Isso só palmeirense basta, e aliás eu agradeço muito ao Abel Ferreira, que usou essa frase minha numa postagem semana passada. Não vou cobrar Howard, mas eu quero dizer que essa frase é minha e fico feliz que o Abel tenha usado. Só para deixar claro, tá? Tem uma puta frase, mas enfim, ele usou, eu gostei e tal, eu usei como mestre de cerimônias lá da inauguração do Allianz Parque em 2014, mas ok. Mas, de novo, quando alguém fala que eu não sou justamente o que eu mais quero, o que eu mais pretendo e o que eu mais sou, que é ser palmeirense, repito, nem mais nem menos, eu fico puto. Mas é normal, tá? Que o torcedor que mais me cobra é o palmeirense. Até porque eu tenho essa pretensão de ser o mais isento e imparcial possível. E aí eu volto àquela questão. Eu sou assumidamente muro betting porque eu quero ficar como cidadão e também como jornalista, não só esportivo, em cima do muro para ver os vários lados da questão. O que não significa dizer que eu tenho o lado do muro. Eu já me assumo palmeirense, eu me assumo um cara de esquerda, eu assumo minhas paixões como fantaúva, até paixões inconfessáveis como fantaúva, amar os primeiros CDs da Shakira. Não tem problema, eu assumo. Tal. E assumo meus desamores pelo Coentro, pela pizza portuguesa e tal, para o espectro à direita da política e tal. Mas, de novo, não demonizo ninguém. Posso até demonizar alguns demoninhos, alguns tinhosos que tem. Mas, velho, faz parte do jogo. E até porque no jogo de futebol ele nos ensina, não que a gente aprenda, a ganhar
a perder. E o grande mistério que eu acho que o futebol é um dos grandes baratos do futebol, o futebol nos ensina a empatar. A vida é muito mais um 0-0, 1-1, 2-2 fora de casa, do que um 8-0 a favor, um Perfeito. 7-1 contra. A vida é muito mais empate. Se a gente fizer um balanço da vida cada dia, é muito mais empate. Isso também é maravilhoso. O futebol nos ensina a empatar. E, Você me Mauro, ouve aí, Pedro? um comentário rápido sobre as frases aí que você comentou. Talvez o Alec, até por não ser de São Paulo, ele não tenha tanta familiaridade e entenda isso. Quando eu vi o Abel Ferreira usando a frase sua e viralizando como viralizou, não tem como não voltar no passado e lembrar da frase do seu pai, que acho que é a frase mais falada por palmeirense. Então, assim, ver um legado de frases, em palavras, é algo que chega até a me arrepiar de verdade, porque é isso. Era um legado da frase do seu pai, que, se eu não me engano, estava no vestiário escrito, né? E agora vem o Abel Ferreira Isso. construindo e viralizando, porque hoje o muro é o Instagram, né? Então, o escrito é muito engraçado, porque a Muro gente sabe. Bet! Perfeito, perfeito. E assim, é engraçado ver essa construção de legado em frases dentro, porque assim, quem sabe um pouco da história dos betting sabe o quanto seu pai era palmeirense e o quanto ele fez pelo Palmeiras, a frase dele tá ali eternizada, e a sua está sendo construída, porque a gente sabe a força que tem o Abel Ferreira, que tem o Instagram, e até onde vai chegar. Const- é, Ser testemunha de uma construção de legado de frase, para mim, foi única e foi a primeira coisa que eu lembrei. Eu não consegui ver a frase do Abel Ferreira sem lembrar da frase do seu pai. Foi para mim, foi bizarro isso. Ô, Bruno, eu muito agradeço, e até falar um pouco da história, até porque eu também já fui demonizado pelos palmeirenses por conta disso. É uma transmissão, se não me engano, era Atlético e Palmeiras, quando eu assisti o Campeonato Brasileiro de 21, não, de 20, e era um jogo exclusivo nosso, o jogo foi horrível. O Palmeiras ganhou 1-0, gol do Rafael Veiga lá hoje Liga Arena, na Arena da Baixada. E antes do jogo já não estava bom para mim, porque eu peguei eu não lembro como é que foi citado o André Rene, pô, a frase famosa do seu pai, João Betti, explicar a emoção de ser palmeirense ao palmeirense. É desnecessário, que não é palmeirense, é impossível tal. E eu falei, essa Mauro, frase é fantástica, né, Mauro? Desculpa te cortar, Mauro, rapidinho. O que tem dessa frase em outros times também é bizarro, né? Então, Plagiaram exatamente. essa Daí por frase quê? em todos os times. E por quê? E aí eu vou contar a origem das frases. Meu pai foi coroinha e secretário particular do Padre Donizete. Com ele aprendeu uma frase que agora eu sempre esqueço, eu não lembro se é São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, acho que é São Tomás de Aquino. Que é assim, explicar a existência de Deus a quem acredita em Deus é desnecessário. A quem não acredita em Deus, é impossível. Isso ele aprendeu de criança, de adolescente. Meu pai entrou na sociologia da USP e uma prova foi assim, a prova era assim era sobre filosofia. Explica a existência de Deus. Num mundo extremamente materialista, naquela época de agnóstico, de muitos ateus, inclusive na própria faculdade lá de Sociologia da USP. Meu pai pensou em 10 minutos, ele respondeu essa frase. Explicar a existência de Deus aqui, usou a frase, agora realmente não lembro se é São Tomás de Aquino ou de Santo Agostinho. E meu pai só entregou isso, entregou rapidamente a prova, e ele tirou 10. O professor falou, é uma prova de filosofia e lógica pura, brilhante a frase e tal, meu pai acreditou a frase, ok. E essa frase sempre ecoou, meu pai sempre usou. E meu pai, então, adaptou ao Palmeiras, mas ele sempre deixou claro que poderia ser para o Flamengo, para o Corinthians, para o São Bento, para o Atlético de Bilbao, para o Dom Pernil Santa Coloma, para o Coronel Bolonhesa. Bom. E aí meu pai, ele foi apresentador da festa da assinatura do contrato entre Palmeiras e W Torre para a construção da nova arena. Foi desde 2013 a Nespato. E meu pai era o apresentador dessa festa, e aí ele, discursando lá, falou a frase. Quem estava lá era um dos vice-presidentes do Palmeiras, o Paulo Nobre, que achou a frase baixa, e o Paulo sempre foi, já era um amigo meu havia 10 anos e sempre foi um grande fã do meu pai. E ele passou uma semana, o Paulo me liga e falou, Maurão, aquela frase que teu pai falou é fantástica, e eu queria pintá-la no vestiário do Palestra Itália. O Paulo Nobre era vice-presidente do Palmeiras. Eu falei, pô, claro, né? Aí pintou e a frase, graças ao Paulo Nobre, popularizou-se. Estádio veio abaixo com a própria obra em 2010. Quando ele foi arrabeto em 2014, meu pai já havia morrido em 2012, a frase foi colocada na sala de imprensa, primeira sala de imprensa do Allianz Parque, que se chamava João Betti. Essa frase está na entrada do escritório da W Torre, lá no Allianz Parque. Está desde a construção da Academia de Futebol, tem a frase, todo mundo cita, inclusive o próprio Abel cita muito essa frase, o Zé Rafael falou também domingo sobre a frase. E tem na sala de troféus do Palmeiras, que era
que é no lugar onde era a sala de imprensa do João Mirbetti. Tem um troféu que o Palmeiras fez em homenagem ao meu pai, o troféu João Mirbetti, foi colocado em disputa em 2014. E o troféu João Mirbetti tem lá a frase do meu pai também no Museu de Conquistas do Palmeiras, no Allianz Parque, na sede social do clube, claro, desde a inauguração há 3 anos atrás. E o livro do centenário do Palmeiras saiu, eu fui o autor principal, quem fez a edição final, e a frase está na contracapa. É um nepotismo, mas eu, aliás, não quis ser tão nepotismo, que eu nem assinei a frase, que meio que todo mundo sabe. E realmente, corintianos, alguns rubro-negros, vários clubes adotaram, e quando alguém usa essa frase, todo mundo me marca, aqui, Mauro, cobra. Eu falei, cara, Olha não que cobro, absurdo. até porque... Também, em 2013, eu, de papel passado, em nome do meu irmão, da minha mãe, sobretudo da minha mãe, da minha mulher, dos meus filhos, enteados e tal, ou da minha enteada, porque os meus enteados eram palmeirense, a frase foi oficialmente dada, doada ao Palmeiras. A gente não tem o menor direito sobre a frase, nem seria absurdo. Tem gente que cobra, tá? Os lotes são todos do Palmeiras. Você pode fazer, inclusive, capinha de celular, pode e deve propagar a frase. Ok. Então, assim, é uma frase que popularizou, eu agradeço sempre eternamente ao presidente, então vice-presidente Paulo Nobre, que ajudou a popularizar e faz parte. E eu fui também quase que, mais uma vez, excomungado pelo palmeirense, com alguma razão e muita emoção, porque eu disse exatamente isso, que o meu pai também pensava isso. Você pode tirar, por exemplo, quem gosta, já que eu citei, de Shakira, para quem gosta de Shakira, explicar a emoção de gostar da Shakira, para quem gosta de desnecessário, para quem não gosta da Shakira, vai gostar, sei lá, da Cristina Aguilera e pronto. Cara, tá valendo, é uma frase, e de novo, futebol é isso, é amor incondicional. Eu nasci amando meus filhos, nasci, que nem tinha nascido, por óbvio, e os amo ainda mais, depois meus enteados. Eu nasci dos meus pais, eu nasci amando os meus pais, e nasci amando o Palmeiras, amor incondicional. Nunca, mesmo o Palmeiras me traindo, me chifrando, me rebaixando, fazendo eu perder cabelo, sendo obrigado a comprar cabelo, porra, tá valendo. Eu nunca vou largar o Palmeiras. Repito, vou largar o jornalismo, aliás, o jornalismo esportivo vai me largar, mas eu não vou largar o Palmeiras. Não vou trair o Palmeiras, porque o Palmeiras jamais me traiu. É amor incondicional. E se o jornalista troca de clube, troque de jornalista. Se o jornalista inventa um clube para torcer, desconfie. Se o jornalista não quer abrir o time, ok. Não precisa sair com a camisa com o armário. E como você falou, como vocês falaram, eu fico muito feliz que vários coleguinhas estão saindo do armário com as suas camisas de clube, sim, e vários me marcam, e alguns até antes de sair do armário me ligam, conversam comigo, eu fico envaidecido, muito feliz, porque realmente eu tenho essa experiência de ter saído, como você destacou, com 2 semanas de jornalismo esportivo lá em 1990, durante a Copa da Itália, de ter saído já do armário com a camisa que é a minha paixão do Palmeiras. E é aquilo, né, Mauro? Você literalmente, porque você não era fixo, jornalista esportivo, você se assumiu palmeirense antes de ser assumido jornalista esportivo. Agora, e até uma questão que eu confesso que eu nunca respondi, eu também nem pensei, Bruno e Alec. E se você já soubesse que ia ser o teu caminho, você teria assumido? Teria. Porque, assim, de fato tem sido mais comum. Né? É mais complicado para o narrador, é mais complicado para o repórter de televisão que está no gramado, como eu já também fiquei várias vezes, né? Assumir. Mas, assim, eu teria assumido, porque se você pegar antes de 1990, e não só 1990, estou falando agora de nomes históricos do jornalismo esportivo. Vamos lá. Nelson Rodrigues, que era um cronista, brilhante, fluminense. Mário Filho, ele não se assumia, mas meio que todo mundo sabia que o Mário Filho era Flamengo. João Saldanha, Botafogo. Armando Nogueira, mestre de todos nós, Botafogo. Alguns mais recentes, Juca Kfouri, Corinthians. Cara, você vai pegar praticamente todos, ou assumidos, ou aqueles, e aí eu quero uma crítica para todos nós, e pode me chamar de clubista, mas, de novo, eu sou apaixonado. Aí uma definição que é minha. E não é por isso que está certo, por óbvio. Clubista não é um cara que, como eu, há 33 anos, sempre assumiu minha paixão. Clubista é um cara que, normalmente, e até eu estou falando aqui, e estou falando mesmo, de ídolos, colegas e amigos. Clubista, jornalista clubista. Quem que não é jornalista pode ser clubista o tempo inteiro. Eu estou falando de jornalista clubista. Jornalista clubista, normalmente, é um cara que não assume a paixão do time dele e todo mundo sabe qual é. Inventa normalmente um time fora do Brasil para torcer, um time menor, da cidade menor, tipo 31 de abril de Presidente Timóteo para torcer, né? Enfim. E normalmente é o cara, o clubista, que não é que ele só torce para o time dele, ele distorce contra os outros. Ele até é muito exigente com o time dele, muitas vezes até extrapola, mas ele é exigente com o time que ele não gosta, ou que é o adversário direto, ou às vezes nem adversário, minimiza a rivalidade, minimiza... Se o time ganha de 9-0 do Barcelona do Guardiola, fala, podia ser 10-0, sabe? Esse é o clubista.
e que normalmente vai me chamar de clubista, ou já me chamou de clubista. Mas tá valendo, eu não quero fazer nenhuma diatribe, nenhuma desinteligência, eu não quero ser na porrada. Mas é o que muitas vezes acontece. Clubista, eu digo, eu não sou clubista mesmo, eu sou apaixonado, e na dúvida é só perguntar para a torcida do Palmeiras, sobretudo para a presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, dona Lucila, que ontem completou 82 anos, e que ela mesmo fala, eu não quero ver o que esse jornalistinha metido imparcial vai falar. O jornalistinha metido imparcial, claro, é o filho dela, esse que vos fala. Perfeito. Acho que, acho que muito se vale também, Mauro. Até quando tivemos também tivemos um outro convidado palmeirense aqui também anteriormente no nosso programa, foi o PVC, e que a gente sabe também, Grande PVC. e eu até brinco que acho que tem alguma coisa com o jornalismo esportivo e o Palmeiras, porque pessoalmente para mim vocês são os maiores nomes que a gente tem aqui atualmente, que eu como Obrigado. jornalista cresci assistindo e ouvindo e lendo, e eu acho engraçado para mim ver assim, pô, que além da qualidade do texto dos dois e enfim, do trabalho dos dois, como os dois dividem a mesma paixão que é o Palmeiras, né? Ô, Alex, você tá querendo dizer que quem entende de futebol é palmeirense, é isso? Ou eu entendi errado? Brilhante análise de jornalismo esportivo. Mas você sabe que eu não quero ser pedante e prepotente e jactante e já sendo arrogante, mas, de fato, os jornalistas mais esportivos mais premiados da nossa geração sou eu e o PVC. Aliás, tem o levantamento do portal dos jornalistas, agora jogando confete mesmo em mim, os jornalistas mais premiados da história esportiva são Juca Kfouri, Lúcio de Castro e eu. Então, assim, eu tô na América, como o Juca é mais velho que eu, mais velho não, mais experiente e competente também, na média, eu tenho mais conquistas. É um ranking feito em várias conquistas. Né? Enfim, que seja. Mas, então, assim, para pegar esse caso, o PVC e eu acho que realmente os palmeirenses têm uma certa vantagem, porque a gente está bem na pista. Estou dizendo que a gente é o melhor jornalista, mas é a tua história. Torcemos para quem? Para o maior campeão do Brasil. Então, se o jornalismo esportivo tem premiações, quem são os jornalistas esportivos mais premiados do Brasil? Por óbvio, tem que ser os que torcem pelo clube mais vezes premiado no Brasil. E para deixar muito claro, até onde eu sei da minha parte é isso. Da parte do PVC também não. Nem eu, nem o PVC temos nenhum título mundial como jornalista esportivo. O Alex, ele deu um gancho Mas muito tem bom. outro jornalista tem também. Tá vendo? Justo. Justo. Ô, Alex, mas o Mauro agora ele deu um gancho muito bom. Ele falou que ele torce para o maior campeão do Brasil, o maior campeão nacional. Teremos o tri esse ano, Mauro? Palmeiras chega ao tricampeonato brasileiro? Ou você acha que vai ser... Qual a sua análise aí? Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Qual a sua análise sobre esse Brasileirão 2024? Bom, teremos polêmicas tivemos na primeira rodada, né? Por óbvio. Assim, é um vídeo que eu publiquei, acho que na sexta-feira, na minha coluna, 2 vezes por semana no Jornal dos Esportes, os vídeos que você também pode acessar no Instagram do Jornal dos Esportes e no meu também. E o texto que eu vou publicar amanhã no Futebol também, que é um portal bem legal, que eu escrevo pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Eu, apesar de Burubete, eu fiz isso ano passado, ia ser ter o campeão e ia ser ter mais um. E só, eu coloquei, apesar de Burubete, eu coloquei de 1 a 20 as posições de cada time. Não é só quem briga para o G4, quem briga para o Libertadores, quem briga para não cair, quem vai para a zona de salsicha, que fica aquela entre Sul-Americana e quem vai ser rebaixado, a água de cozinhar com a salsicha, não. Não, eu coloquei de 1 a 20. Então, para falar aqui, que eu vou publicar amanhã no Futebol, e falei na sexta-feira, antes de a bola rolar, claro, na minha coluna no Jornal dos Esportes. Para mim, já é duro ser campeão. Quer dizer, para mim não, meu time até não é tão duro, né? É o maior campeão do Brasil, mas enfim, meu atual bicampeão, entre estadual. Mas tudo bem. Já não é fácil ser campeão. É muito difícil ser bi. E ser tri só o São Paulo de 6-8 e só o Santos em outro regulamento discutível, que era a Taça Brasil, mas era o campeonato que se tinha, entre 61 e 65. Então, se já não é fácil ser campeão, é mais difícil ser bi, tri é mais ainda. Ainda mais porque o Palmeiras vai perder o Endrick. Embora tenha acabado de anunciar, enquanto conversamos aqui, uma ótima contratação que é o Felipe Anderson, que vem da Lazio depois de 11 temporadas na Itália, na Europa, né, também na Inglaterra, e revelado pelo Santos. Então, assim, acho muito difícil o Palmeiras ser derrotado, mas não necessariamente que vai ganhar, ainda mais ser o Endrick. Então, eu acho que o Flamengo, até pela consistência que vai ter com o Tite, mas não tem tido nos últimos jogos, não teve em Goiás e nos jogos pela Libertadores, eu acho que dá para não ser tão muro, mesmo, como eu já não estou sendo, e mais objetivo, até porque estamos no final do nosso papo, eu cravo
claro que eu não torço, por Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Atlético Mineiro, que eu acho que vai crescer em terceiro, e a partir do quarto pode dar qualquer coisa, mas eu acho que o Fluminense é o quarto. E acredito mais no time do que no trabalho do Cudê, o Internacional, que não ganha desde o Tri Invicto, vai ser o quinto colocado. Aí o sexto é para mim o Atlético Paranaense. E da turma da confusão dos que caem, não necessariamente nessa ordem, mas se eu não me engano, para mim, caem Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma e Cuiabá. Não necessariamente nessa ordem, mas são esses quatro. Sim. Atlético Paranaense, Cuiabá. Não, Atlético Paranaense. Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Ou Juventude e Criciúma, não lembro qual é a ordem, mas são os quatro. E, de novo, gente, não é torcida. Eu só torço pelo Palmeiras. Aliás, é uma torcida, embora eu diga que não sou torcedor doente, porque doente é que não é palmeirense, bravata e tal, para dizer o seguinte: eu estou num estágio tão doentio há 57 anos pelo meu clube, eu não gosto quando o Palmeiras ganha de 2-0, porque bastava 1-0, a não ser jogo mata-mata, enfim. Um jogo, sei lá, de Brasileirão, porque se o Palmeiras tiver um gol sobrando no 2-0, vai faltar num jogo que ele precisa buscar empate ou esteja derrotado para buscar o empate mesmo, né? Tá 1-1, vai faltar para um 2-1, ou tá perdendo para 1-0, vai faltar para empatar, por exemplo, por 1-1. Então, eu só Sim. torço que o Palmeiras ganhe todos. O Palmeiras ganha 38 jogos por 1-0. Tá bom, né? Tá bom, não. Tá excepcional. Não precisa ganhar de 2-0, não precisa fazer o 5-0 que fez no São Paulo. Não. 1-0 tá bom. Então, se é esse Não tem grau problema ser campeão brasileiro do com o pior esse. ataque da história, né, Mauro? Não, até porque normalmente não é o que acontece e também não acontece com o Exato. Palmeiras. Mas se for, tipo, tudo 1-0 e a imprensa vaiando, querendo deportar o Abel até agora, aí deixa eu ser clubista, já que são clubistas com eles, ou querem dizer que ele seja colonizador. Se é o Abel Ferreira, que tem o chilique que teve ontem o Antônio Oliveira na Neoquímica Arena, o Abel já estaria sendo deportado para Portugal. Pela imprensa. E falando, Não? falando em Abel Ferreira, até para a gente já puxar para encerrar, Mauro, tivemos com o Everton, que é o nosso atleta, né, aqui da OTB, que representa o Palmeiras, e ele fala que ter o Abel no banco de reservas, e aí o que aconteceu, e já foi dito várias vezes, contra o Botafogo, né, na arrancada ali contra o Botafogo, é surreal, assim, é um reforço. Ter o Abel Ferreira no banco de reservas, não só pelo que ele constrói, mas pelo que ele faz no dia a dia, é algo assim bizarro. É você bater campeão brasileiro, chegar no primeiro dia da temporada de 24 e, como eles costumam dizer, descer a montanha. Descer a montanha e escalar tudo de novo. Então, é bem isso mesmo. Assim, o Abel Ferreira, o Everton fala muito bem dele por conta disso. É um cara diferente. E aí, assim, ser vencedor não é fácil. Manter-se no topo é até o manual básico de auto atrapalha, né? Ah, manter o nível, tá? Pô, é difícil pra caramba você chegar lá. E quando você chega, pô, tem gente que dá. Ele não, né? E eu já falei várias vezes, ou falava até o final do ano passado, sem contar o final espetacular da virada heróica do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e também pelos 4-3, também antes pelos 5-0 contra o São Paulo no Allianz Parque, que para mim, até então, ainda era a ordem dos maiores e melhores treinadores da história do Palmeiras. Em primeiro era, para mim, Luxemburgo, em segundo, Filipão, muito próximos. Terceiro, Oswaldo Brandão, mestre da segunda academia. Em quarto, o Abel, mas eu dizia no passado, o Abel dando seta para a esquerda, para ultrapassar todo mundo, mas eu não considerava que havia ultrapassado. Com a campanha do brasileiro, para mim, o Abel ultrapassa o Brandão, ultrapassa o Filipão e está no empate técnico com o Luxemburgo, porque eu também não quero do braço a torcer. Mas depois desse tri estadual, depois de tudo que ele está fazendo, e se Deus quiser parar, ele já passou. Ele realmente é o maior e melhor treinador da história do Palmeiras, que é a história que tem Filipão, a história que tem Luxemburgo, e tem Brandão, e tem Filipe Nunes, tem o Luiz Minelli, tem o Ventura Campos, que era uma outra época, que era o treinador campeão da Copa Rio, enfim. É muita coisa que ele faz, ainda mais de uma primeira vez. E lembrando que ele ganha a primeira Libertadores em 3 meses, não só de Palmeiras. Era de Palmeiras, de São Paulo cidade, São Paulo estado, Brasil, Hemisfério Sul e América do Sul, de outro continente, né? O cara que atravessou o mar, naquele lindo mosaico que a torcida fez lá, contra o Santos no Allianz Parque. Pô, a história é fantástica. Sim. Exatamente. Mauro e Bruno, antes da gente encerrar, eu quero, obviamente, também, como a gente já comentou antes da gravação, agradecer a tua presença, Mauro. Dizer que para mim também, especialmente para mim, foi especial, especialmente especial, enfim, por ter um dos meus ídolos aqui, né, Obrigado. no programa de hoje. Também quero agradecer, Bruno, tua presença, a gente que faz essa dupla há muito tempo, então acho que receber o Mauro aqui é ver como as coisas estão caminhando e como o nosso programa está avançando. Muito bacana, Mauro.
E antes de tudo, a gente tem uma perguntinha que a gente sempre faz para os atletas, o que tu diria para ti no começo da carreira e tal. A gente já teve muitas fases do nosso jornalismo brasileiro, onde tinha os brilhantes cronistas no começo, onde tivemos coberturas mais estatísticas, como hoje em dia. Agora a gente tem muitos jornalistas virando torcedores e a questão da corneta. O que você, com toda essa bagagem de palmeirense e depois jornalista esportivo, entende e que o futuro nos reserva agora, não só apenas no futebol, mas na comunicação, né? Fazendo futebol. Grande questão. Não tenho a menor ideia. A resposta mais sucinta. Não tenho a menor ideia. Não tenho e não quero ter. Por preguiça e por total incapacidade de competência. Ainda mais a gente falando de futebol, que é algo absolutamente caótico, como eu também sou. E porque a vida é assim, velho. Sabe? Porque a vida não tem lógica. Nem pode ter. É até interessante, no momento que você me fez essa pergunta, chega aqui um parceiro de novos negócios que eu estou fazendo em termos de palestra, em termos de um projeto bem legal, bem avançado, que a gente estava hoje no almoço falando sobre isso. E, coincidentemente, chegou o WhatsApp dele agora. Que assim, e até deve ser o tema da minha palestra, que eu vou fazer mais regularmente agora para vários outros campos de atividade. Eu sou um cara que... O pessoal fala, pô, cara, você dorme. Eu durmo durante os jogos. Mas até pode ser. Cara, e até isso tem a ver com sono e sonho. Eu não sonho, quer dizer, todo mundo sonha, mas tem pessoas que, como eu, não lembram dos sonhos. E acho até bom. Porque eu não tenho... Qual é o seu grande sonho? Não sei. Qual é o seu que você pretende fazer? Não sei. Né? E é bom que eu não saiba, porque eu vou lá e vou metendo as caras, metendo o nariz, metendo o meu cabelo, põe o cabelo, tiro o cabelo, vou fazendo. Se deu certo, deu. Se não deu, ok. E vou fazendo. O melhor sonho é aquele que a gente não sonha. Na minha profissão, nesses meus 33 anos como jornalista esportivo e 37 como jornalista de outras áreas, e vou completar 34 agora em junho como jornalista esportivo, eu consegui muito mais coisa do que eu imaginava. Esse próprio curso que daqui a pouco começa aqui no Futebol Interativo, bora jogar junto com a narração esportiva, é meu segundo curso com Futebol Interativo, vou lançar outros 2 cursos, não é nem com Futebol Interativo, com outros players ainda esse ano. Pô, é um sonho. Os 25 livros que eu escrevi, mais 10 que eu estou escrevendo, os 4 documentários, ser curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, cara, é muita coisa que eu jamais podia imaginar. Algumas eu até queria. Eu queria fazer um livro, já são 25. Estou lançando amanhã em São Paulo na loja, que eu também não imaginava ter, ser um dos sócios da Retrogol Arena aqui no Itaim, é uma loja de camisas retrô, de um trabalho bárbaro da retrogol.com.br, que é a maior loja de camisas retrô do Brasil online. Agora a gente tem um espaço com arena para eventos no Itaim, aqui em São Paulo. Estou lançando, junto com o Maurício Neves e com a editora 11 Cultural e também com a revista Placar, o livro Zico 70, que a gente lançou no Museu do Flamengo mês passado, agora em São Paulo. Vamos imaginar que eu ser colega até de produção, fizemos programa juntos, eu e o Zico, nos jogos juntos de Champions League, na TNT e pela Europa e tal. Hoje eu estou escrevendo junto com o Maurício Neves, que é um cara que sabe mais de Zico do Flamengo do que o próprio Zico, escrevendo um livro fabuloso, lindo, maravilhoso, tal, com várias fotos inéditas. Como é que eu imaginava que eu escrevi o livro do Zico? E até na frase do meu pai, quinta-feira passada, eu publiquei no meu Instagram, em homenagem aos 82 anos que a minha mãe completou ontem, eu peguei uma foto dos meus filhos lá, antiga, com o Ademir da Guia, e botei o Ademir da Guia, que não tinha passado, porque tem uma gravação ruim, tecnicamente ruim, né? E meu pai falando essa frase que a gente falou. Eu falei, Ademir, faz uma gentileza para mim, grava a frase do meu pai com a voz do Divino, com a voz do maior e melhor jogador da história do Palmeiras. E ficou lindo, tá aí no meu Instagram, o Ademir da Guia reclamando a frase do meu pai. Porra, então, sabe, coisas para mim inimagináveis. Eu sou o apresentador oficial da festa da Associação dos Campeões Mundiais de Futebol pelo Brasil. Porra, uma galera, todos os campeões de 58 a 2002, eu que apresentei. Obrigado. Então, assim, cara, não tem, tá chegando a hora, não tem palavras. Eu que falo pra cacete mesmo, já invadindo o horário aqui, para começar a aula. Gente, vai começar a aula. Então, assim, eu consegui muito mais coisa que eu sonhei, não, que eu não sonhei. Então, assim, o melhor sonho é aquele que a gente nem sonha. E estar com vocês, com você, Bruno, com o Alex, é muito legal, que a gente possa fazer mais vezes também. Acho que Alex, para encerrar, eu queria também agradecer. E, assim, depois de tudo que ele falou, aquela frase que eu falei no começo, ela tem mais força. Olha o tamanho do nosso entrevistado hoje. A gente não está falando só de estatura. A gente está falando de história e de profissionalismo. Mauro, de coração, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer trocar essas informações e essa ideia contigo. Eu que agradeço, já em nome da minha social media, falo,
Manda para mim depois o link que a gente vai fazer uns cortes também para botar no Instagram lá, Mauro Betti Oficial, já fazendo o merchan também. Perfeito, Mauro. Obrigado. Valeu, Mauro. Valeu, gente. Obrigado. Bola para nós. Boa segura para todos.